Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo, mas o seu cliente está procurando imóvel 24 horas por dia e para isso muitas vezes ele está navegando na internet e clicando em 1 milhão de anúncios nos portais imobiliários. E depois você chora, reclama, se lamenta que o lead não converte, que o portal é ruim, que o portal isso, aquilo. E aí, Luiz, o portal é ruim ou será que tem uma culpa da imobiliária, do corretor que não sabe atender ou faz um anúncio que não performa bem? Olha, falar que o portal é ruim é um pouco delicado, mas ele tem uma grande eficiência porque ele coloca nas redes os imóveis. Esse é o primeiro passo. Então, aí a gente não pode questionar. Agora, a informação que vai para o portal, a forma como que ela é captada, os numerozinhos chamado valor do imóvel ou custo do imóvel, porque no descritivo a gente põe valor, a gente agrega valor, que muita gente não preenche, que tem lá, aí sim, eu acho que aí é que a gente começa a ter que ter um olhar mais profundo para isso. Aquele imóvel condiz com a realidade? O corretor conhece aquele imóvel? Aquele imóvel está com o preço autorizado pelo proprietário? Há uma série de tarefas antes dessa inserção, não tem? Pois é, tem uma série de tarefas e acho que é muito interessante. Então, em primeiro lugar, eu queria falar que portal dá resultado. O que a gente pode reclamar, a gente pode dizer que a gente ficou refém do portal e é culpa do mercado imobiliário. O imobiliário criou essa situação, mas sem dúvida os portais trazem lead. O CPL, o custo por lead do portal, é um custo por lead interessante, ele traz um cliente qualificado, mas a gente reclama que poderia ser melhor. Porque o teu anúncio não tem exclusividade e ele está sendo num próprio portal, aparece 50 vezes anunciados por outras pessoas. Daí o corretor, muitas vezes olhando quantidade, ele está querendo ter 500 anúncios e coloca só os campos obrigatórios. E o que você falou da descrição, cara, não preenche a descrição, etc. Então a gente sabe que portal pode dar resultado, mas esse trabalho começa lá na captação do imóvel. E o que o corretor deveria fazer? Deveria buscar ter 1000 cadastros ou deveria ter 30 anúncios que performam bem? Olha, eu vou responder, mas antes eu vou te jogar uma bola. Manda ver. A importância da descrição para o SEO. É fantástica, é enorme. O que você pode falar para essa turma que nos assiste, o quanto isso é importante, que aquilo vai ser lido pelos clientes compradores, até para ele clicar no seu anúncio. É interessante porque o comprador, ele com certeza ele vai cair num portal, ele vai estar vendo ali milhares de imóveis naquele bairro. Sim, são milhares de imóveis num único bairro. Ele vai escolher alguns. Então a primeira coisa que o corretor deveria fazer é tentar posicionar o seu imóvel nos primeiros resultados de busca. Perfeito. E aí primeiros resultados de busca. Isso, primeira primeiros página. Resultados de busca. Primeiros resultados de busca. Primeiros. Vai. Não na 28ª página, né? Primeiros. E uma das coisas que faz o anúncio performar bem é ter uma boa descrição. Essa descrição conta ponto o número de caracteres. E tem um preguiçoso que põe lá uma frasezinha igual em todos os anúncios. Visite, excelente oportunidade. Vista fantástica, ligue para mim ou qualquer coisa. Isso não funciona. Então a descrição deve ser longa, única, exclusiva, personalizada para cada imóvel, agregando valor, falando as diferenças daquele imóvel, daquela rua, daquele bairro, com palavras pensadas. Isso a gente gasta tempo para fazer e a gente só vai fazer bem se a gente conhece aquela região, se a gente conhece aquele imóvel. Então a gente vê que essa preguiça do captador, do angariador, do corretor que cadastrou atrapalha no resultado. Então, existem caminhos para os primeiros resultados. Claro que sim. E posso dar outras dicas, gente? Eu sei que toda imobiliária, média, grande, recebe o representante do portal que ensina o que tem que fazer. Não é uma garantia de sucesso, mas é importante fazer aquilo, é uma obrigação fazer aquilo. Então as descrições devem ser longas. Eu tenho que colocar uma boa quantidade de fotos. Principalmente a primeira foto tem que ser uma foto que chame a atenção. Não pode ser aquela foto que o proprietário mandou para você e para 50 outras imobiliárias. Aquela foto que tem a data lá, 2013, com a árvore de Natal toda borrada. Não pode. Tem que ser uma foto que você foi, que você contratou um fotógrafo profissional e tirou uma foto de qualidade.
Aqueles campos lá que tem no CRM de característica, área, pé direito, piscina, academia, você tem que preencher. Porque eu acho que uma coisa muito importante, aqui talvez uma dica muito legal, é que de um lado o portal facilita a vida do comprador, porque tem todos os imóveis lá, de outro lado esse excesso de informação contamina, porque é muito chato. A primeira impressão é muito legal, vou encontrar tudo aqui. A segunda impressão, depois de 1 hora o comprador procurando, ele não consegue achar um imóvel que atende aquelas características, simplesmente porque o corretor não colocou aquela informação no cadastro. Perfeito, perfeito. E eu ia até falar uma outra coisa, a importância do descritivo, a importância da foto personalizada, porque muitas vezes um fotógrafo ou um corretor que gosta de tirar foto, que aliás eu acho que seria fantástico o corretor gostar disso, ele vai ter um olhar peculiar, ele vai ter um olhar muitas vezes diferente, ele vai buscar ângulos e ele vai transmitir aquilo para as fotos e vai transformar aquele imóvel muito mais exclusivo. E o carinho da descrição para ficar nas primeiras posições de busca é muito importante, porque você tem que expressar nas palavras aquilo que o cliente vai ver. Exatamente. E eu acho que é interessante porque Tem que ser um poeta em muitos casos. Tem que ser um poeta, tem que ser um artista. Um poeta do imóvel. E isso é muito importante porque se a gente olhar 99% das fotos de imóveis em portal, é uma foto fria de produto, do imóvel feio e vazio. Não é atrativo. E o corretor, ele quer esconder em qual prédio que é, em qual rua, etc., Isso. com medo do cliente ir direto Ele não lá. tira a foto do quarto, ele tira a foto do travesseiro. Mas e o que deveria mostrar? O que é bonito, cara? A Porque- fachada do porque prédio se às vezes pega chama a janela atenção. por dentro, alguém vai reconhecer pelo lado de fora e vai saber qual que é o prédio. É uma estupidez gigantesca, cara. Eu quero mostrar o que a pessoa vai querer. Mas isso daqui tem uma academia sensacional, a fachada desse prédio é um prédio icônico no bairro, ou a Mas segurança, sabe por quê? a decoração. Eu tenho que mostrar o que vai fazer a diferença. E aí, se você olha, eu acho que tem 2 exemplos corretores para vocês irem atrás. Primeiro, olha como analogia o que é um folheto, um material de um lançamento imobiliário. É espetacular, ele é sedutor, ele leva as pessoas até aquele imóvel. E o segundo trabalho para a gente olhar, que a gente pode voltar a falar em seguida aqui, são desses corretores que estão virando influenciadores digitais, que são artistas, Sim. que mostram aquela imagem sensacional, que levam um drone, fazem um vídeo, que mostram a ambientação do espaço e não uma sala vazia. E isso é o que a gente chamou no outro episódio de você defender a tese daquele imóvel. Sim. Se você não criar uma tese e defender aquele imóvel, você não vai... É o estilo de vida. É um estilo. Você tem que defender em todos os aspectos do imóvel, tudo que é parte, inclusive localização. Agora, respondendo à pergunta inicial da quantidade de imóveis, e até para aproveitar o gancho, o porquê que o corretor tira foto do travesseiro e não do quarto, com medo de pegar a janela, porque vai aparecer o prédio vizinho e ele acha que alguém vai atravessar ele, a resposta é simples. Você tem que trabalhar com imóveis que você conhece. Você tem que trabalhar com imóveis que você defende essa tese. E quando a gente fala de defender essa tese, é porque você fez um trabalho com o proprietário de precificação ímpar, mostrando para ele o porquê que aquele imóvel tem aquele preço, a sua sugestão. E, aliás, eu vou além. Aí fica a dica. Uma das melhores formas que você tem de dialogar com o proprietário sobre precificação é falar se ele está aberto a uma precificação com base em várias mãos. O que é várias mãos? É você pegar imobiliária A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dizer, e falar assim, eu tenho de cada uma dessas empresas uma sugestão de valor do seu imóvel. Esse é um ponto. Segundo ponto, tecnologia a favor. Existem ferramentas de precificação que a gente consegue mensurar quanto o valor de venda daquele imóvel. Ah, Luiz, mas o valor de venda pode ser ajustado, o cara pode querer não falar a verdade lá no registro de imóveis e tudo mais. Bom, mas nós temos a precificação imobiliária com base no financiamento imobiliário. Que aí você teve um técnico do banco, inclusive, fazendo essa precificação. Aí você soma com aquela pesquisa inicial, mais esses dados, aí você vira, olha, de acordo com um pool de empresas, de acordo com esse histórico de transações validadas,
Eu tenho aqui uma sugestão de valor para você, para que a gente comece a anunciar no portal de imóveis. Perfeito. O imóvel. Aí, vamos só. Vai lá. A gente vai concluindo o raciocínio. Aí nós vamos começar com essa sugestão e vamos dar uma linha de tempo para saber o que aconteceu, se teve visita, contato, tal. Teve, calibramos um valor interessante. Não teve, deixar o proprietário ciente de que podemos rever esse valor após um outro período de tempo. E assim que você tenta montar de forma assertiva. Porque esse tipo de trabalho, você vai inclusive voltar para aquelas imobiliárias e falar: fechei o preço com o proprietário, podem anunciar. Aí chega na questão do portal. Não tem coisa mais prazerosa do que você ver o mesmo imóvel sendo anunciado por outras empresas em vários portais com o mesmo preço. Isso é impagável, porque você tirou a especulação imobiliária. E você diz, inclusive, para as empresas e para o proprietário que, se caso alguém precificar no anúncio um valor diferente do estipulado, nós vamos denunciar para o portal porque está tendo uma infração referente à autorização de venda. Mas eu vou mais longe, Luiz. Eu acho muito ruim, e algumas pesquisas mostram isso, que o mesmo imóvel aparecer várias vezes, eu estou atrapalhando a experiência de compra do comprador. Ele está vendo o mesmo imóvel 5, 10, 50 vezes. É muito ruim. Isso é uma anomalia brasileira. Quando a gente olha em outros países, o imóvel aparece uma única vez porque tem exclusividade. Então, eu acho que se você quer ter um desempenho e quer ter resultado, só você tem que ter o imóvel. E só para você ter o imóvel, você precisa ter exclusividade. Porque daí eu não estou dividindo o cliente. Porque muitas vezes o que eu vejo é que, além de causar uma experiência ruim, o comprador pode ser oportunista. Ele pode falar com corretores diferentes, de imobiliárias diferentes, com relação ao mesmo imóvel e fazer o leilão. O leilão, que é ruim e pode ser um tiro no pé. Porque na cabeça daí do comprador que está recebendo proposta por 3 imobiliárias diferentes, parece que está aquecido o mercado. Aí vou te fazer um complemento que eu acho que é interessante para as imobiliárias. Concordo com o que você está falando, mas você vai ter o desempenho do atendimento do profissional. Você vai ter que ter também, referente a isso, as imobiliárias já sabem que é um imóvel que foi muito bem precificado, o proprietário precisa de capilaridade, aí você deixa na mão da empresa que tem... Quem vai escolher a empresa a ser selecionada para o atendimento é o comprador. Porque pior do que você ter os imóveis com o mesmo valor é você ter um com 1 milhão, que é o autorizado, e o outro com 890, 930. E a conta também não fecha. Aí isso é uma questão interessante que a gente está abordando, porque o cenário bom de tudo é não tem por onde escapar. Alguém vai ganhar o comissionamento porque ele está precificado. Isso tem que ser respeitado. E a experiência do comprador, independente da imobiliária que ele escolher, eu acho que ela vai ser muito positiva porque a imobiliária aceitou trabalhar um imóvel que foi captado por um parceiro. Isso já mostra que são as empresas unidas. E a discrepância de valores ela é uma coisa que atrapalha muito, porque quando você começa a ter discrepância de valor, sempre vai pegar em comissão. Sempre. Ele já começa sem comissão. E não é só valor, você vê áreas diferentes do mesmo imóvel. Exato. Então, assim, essa regulamentação, e aí fica a critério também de cada imobiliária poder ou não querer anunciar. Mas eu tenho que ter ela como base informativa, porque eu não sei se ela pega um imóvel, ou um cliente, perdão, que ela atende um imóvel próximo ou similar, ela tem que saber que o imóvel que foi captado ele está disponível para venda. E que se ela não oferecer, o cliente pode ir sem ela. Sim, ele vai por outro canal. Ele vai por outro canal. E você não acha que o próprio comprador deveria ser um grande fiscal nos portais? Imagina, eu estou anunciando o meu imóvel para vender e depois de um tempo... Desculpa, o vendedor. O vendedor deveria ser um fiscal. Estou anunciando para vender, eu deveria ir lá e olhar quem está anunciando o meu imóvel e por quais condições. Aí eu concordo, tem que fazer...
Mas quando ele assina uma gestão com uma empresa, essa empresa tem que se comprometer a fazer essa fiscalização. Sem dúvida, mas infelizmente isso é uma exceção. Sim. O comprador, quando ele disponibiliza para uma imobiliária, a imobiliária aceita sem gestão, tá tudo errado. Concordo com Ela você, já começou concordo. dando muita brecha. Quando você está tudo. fazendo a gestão e tem uma exclusividade, você pode fazer um trabalho aí diferenciado e investir porque você sabe que vai receber a comissão. Agora, quando você está querendo trabalhar com 1000 imóveis que você não tem E vínculo eu bato nenhum... uma aposta aqui, ó. Bato uma aposta. Os imóveis que estão em sites sem gestão é porque o corretor perguntou quanto o proprietário quer. Não, isso influencia pra caramba. E teve medo de pedir uma autorização. Que isso, porque é absurdo os valores que você vê na internet. E aí vem a dica para o comprador, episódio anterior. Nem tudo que está na internet é verdadeiro. Pois é, eu queria chegar exatamente nisso. E o que você acha dessa postura das imobiliárias velhacas, antigonas, que colocam um monte de pseudo-anúncio? Desde imóveis inventados até valores irreais, ou simplesmente o imóvel existiu, mas já foi comercializado há 1 ano e ela continua publicando esse anúncio para conseguir o lead. O homem já chegou na Lua algumas vezes, tem milhares de satélites sobrevoando a Terra, e não existe tecnologia que ajude a resolver essa questão? Não existe, mas existe o malandro que está querendo burlar o sistema Pô, e causando uma experiência péssima nos clientes. Eu acho que tem uma culpabilidade de duas partes. Eu acho que devia ter uns filtros mais robustos referente ao imóvel antes de entrar. Eu acho que a carga imobiliária ela atrapalha em alguns aspectos porque ela vira precificação, ela vira índice X. Isso é complicado porque você não sabe a natureza da informação. As imobiliárias, algumas, por outro lado, também só querem buscar o lead, faz a experiência do comprador ser ruim, o comprador vai pelo imóvel e não pela empresa, ele não vai pelo corretor, que pode ser uma boa indicação, e é tão fácil você conseguir boas indicações. Agora, aquela questão de ficar sempre atrás do telefone, sem poder ir a campo, fazer uma visita, se interessar, eu acho que antes de você também querer comprar um imóvel, é você querer buscar uma boa imobiliária. Perfeito, e você conta nos dedos. Concordo. E sobra dedo. Sobra dedo. Mas eu acho que daí é uma culpa da imobiliária, né? De novo, a imobiliária chora e reclama do portal, mas ela abandonou absolutamente todos os outros canais de divulgação e de marketing. Sim. Placa, por exemplo. Tem um monte de imobiliária hoje que não coloca mais placa no imóvel. E placa a gente sabe que traz clientes e traz clientes qualificados, porque o cliente Placa passou, animal. ele sabe o endereço, ele viu a fachada do imóvel, é um cliente que provavelmente mora naquela Placa região. é muito bom. Mas houve uma digitalização e esqueceram as placas. E algumas imobiliárias fazem placas, quando fazem, de qualidade péssima, né? Depois de uma semana, ela já está rasgada, Tinha desbotada. placa luminosa, Tinha placa luminosa. placa tinha coisa redonda, placa quadrada, 20 placas no mesmo imóvel. Não é? Você tem questão de... Pois é, e vários outros canais. O próprio site da imobiliária, e principalmente para imobiliárias que são conhecidas, que têm um branding, que estão naquele bairro, naquela cidade há muito tempo, o site delas é uma atratividade, é um canal de busca onde os clientes da região vão entrar e vão buscar imóvel. E aí só tem imóveis daquela imobiliária. Mas infelizmente muitos sites são podres. São sites padrões que o CRM, tem CRM que faz site horroroso, desculpa gente, mas tem, que você não consegue filtrar adequadamente, e você entra no site da imobiliária, o cliente não consegue navegar, o site é mal ranqueado no Google, etc. Então há um descaso com o canal próprio da imobiliária. Perfeito. Que poderia trazer o lead mais qualificado e mais barato. Eu acho que a imobiliária que não põe placa, ela só trabalha com carga de imóvel de anúncio que talvez não existam. Porque as boas imobiliárias, elas trabalham placa, porque elas têm esse contato pessoal com o imóvel. Porque muitos anunciam e não sabem o que estão anunciando. Sim. Nunca viram. Compraram um mailing de Compraram um imóveis, mailing, subiram para pegar um... Isso faz a jornada do comprador péssima. Isso denigra a profissão. Eu acho que a placa ela é um bom índice. Pronto, dá um puto exemplo. Esquece um pouco o portal. Quero mudar para um bairro? Eu vou dar uma volta, vou ver as placas que tem lá, e umas mais atrativas, e outras é um caco. E vai descobrir qual imobiliária que é especialista. Exato, e vou me identificar visualmente com ela e vou...
oferecer essa experiência de compra com essa empresa. Porque comprar imóvel não é da noite para o dia. Da noite para o dia você clica num link em segundos. Agora, você fazer a busca mesmo... Porque sempre quando você vai buscar imóvel, você fala, pô, mas será que eu não tenho mais barato no prédio? Será que eu não tenho uma casa melhor aqui do lado? Você sempre vai ter essa pergunta que você vai se fazer. Essa resposta, eu acho que só vai te dar aquele profissional que quiser te dar consultoria imobiliária sobre um todo. E não para vender apenas qualquer produto. Tá. E nesse processo de atender, vamos imaginar, a gente anuncia lá no portal imobiliário, o cliente está às 2 horas da manhã procurando, clica no imóvel, vira o lead da imobiliária, a imobiliária vai responder às 8 horas da noite do dia seguinte ou depois de 3 dias, É isso aí. ok? Começa que esse lead, às vezes, você não consegue o contato, porque o interessado colocou só o e-mail. Se pelo WhatsApp, às vezes, não é bom, por e-mail é impossível falar com o cliente. Ele clicou em 50 imóveis. Quer dizer, tá quebrado esse processo. Tá quebrado porque o cliente não coloca quase informação nenhuma, a imobiliária demora para atender e todo mundo está competindo numa guerra selvagem ali com produtos incorretos, com produtos incompletos. Eu acho que um texto de placa que me veio na cabeça agora é o Visite Agora. Eu acho que isso seria um texto interessante para você botar na placa. O Visite Agora. Você tem que estar disponível para isso, porque... Eu acho que acho que essa é a provocação. Eu preciso colocar o meu time para ficar em alerta. Tá, mas eu queria voltar pro portal, cara. E quando o cara vem com... Se na placa você tá na frente, mas o cara tá no digital. Eu peço comida no iFood, no meu celular. Certo. Eu compro alguma coisa no Mercado Livre, na Amazon, Mas no meu o imóvel celular. não vai comprar por Mas o imóvel eu vou clicar... Não é que eu não vou comprar, eu não vou conseguir ser atendido. Eu vou clicar lá com a expectativa de que eu tô num mercado onde eu vou investir muito dinheiro e que, teoricamente, eu deveria ter um atendimento excepcional, mas eu não vou receber a resposta do corretor. É que assim, eu acho que todo lead, ele tem que virar um chat. Eu acho que bateu, voltou. Bateu, voltou e gerar Tem um que engajamento. ser instantâneo. Não, Tem que ser. Não pode ser assíncrono, Não, demorado. não pode. Concordo. E é 2 minutos para menos. Eu acho que até 30 segundos tem que ter É isso aí. E não digo nem ter uma resposta automática, porque o cliente, quando vê resposta automática, ele também não gosta. Eu já acho que tem que buscar isso. Então tem que ter tecnologia para isso. Resposta automática, você jogou o balde de água gelada na cabeça do cliente, falou, cliente, não, você é um número para mim. Eu acho que até mesmo independente de horário, mas se o cara mandar 2 da manhã, eu adoraria receber um contato de uma pessoa que está buscando imóvel. Eu já fiz negócio de madrugada. Eu adoraria. Você é o único que está respondendo. Eu adoraria ser o único que está respondendo. Aliás, quando der o dia seguinte, enquanto os outros estão acordando, eu já estou na visita na rua. Exatamente. Vai acontecer isso todo dia? Não, porque o cliente também não vai te mandar mensagem de madrugada toda hora. Mas você tem que estar ali alerta para isso. Você é igual placa. Você põe placa para não receber telefone? Pois é, tá errado, né? Tá errado, entendeu? Pô, não dá a chamada. Quando dá, você retorna na hora. A chamada demora. E quando ela vem, tem que ser instantânea. Tem que ser instantânea. É Exatamente. Esse é o fato. Então... Você para de fazer o que você está fazendo, tem que atender aquele cliente naquele momento. Eu vou falar ainda dessa dependência de portal, né? A gente viu que, infelizmente, as placas muitas vezes foram abandonadas, as imobiliárias dependem dos portais, mais da metade dos leads, e às vezes 80% dos leads vêm de portais imobiliários. A imobiliária reclama que é ruim, mas ela fez um trabalho ruim, ou seja, uma sequência de erros. E ela continua lá. E ela continua lá, é o vício, ruim, ela quebra. É o mal necessário. Se ela desplugar, ela quebra. Ela quebra. Mas é ruim. Ela quebra, mas é ruim. Sim, tá todo mundo errado, mas eles estão errados, abraçados, morrendo juntos. E ele não sabe porque quebra. E a gente vê do outro lado algumas imobiliárias, boutiques e alguns corretores começando a se posicionar, a se mostrar como especialista, a selecionar os imóveis, a atuar numa região delimitada, num tipo de produto segmentado, a colocar placa, principalmente até uma posição de social em Instagram, em outras coisas, onde você faz um vídeo personalizado, onde você mostra os diferenciais, agrega valor para cada um daqueles imóveis. E aí essa imobiliária talvez não receba, algumas recebem, tem corretor hoje com dezenas ou centenas de milhares de seguidores em redes sociais, mas mesmo que está pequenininho, está começando, talvez ele não receba muito lead igual de um portal, mas é um lead extremamente qualificado. Porque se identificou com a pessoa do corretor, com o estilo, com a especialidade daquela imobiliária e viu um vídeo, às vezes de alguns minutos, mostrando detalhes sobre o imóvel.
Perfeito. Por que só alguns estão fazendo isso? Olha, visão empreendedora, vontade de transformação. Aliás, eu faria até um papel contrário, porque eu acho que isso é o lógico. Né? Pra você ter ascensão, você tem que se aprimorar. Agora, a maioria desacreditou, tentou outras áreas e resolveu estar corretor, não tem tantas ambições. Eu acho que isso está muito atrelado à ambição de cada um, né? De querer ir buscar. Isso, a ambição, pelo que eu vou falar agora, até uma questão natural. Tem gente que quer ter mais, outras menos. Eu não estou dizendo que quem tem mais está certo, quem tem menos não tem. Eu acho que é uma questão... Olha, essa zona de conforto aqui para mim, de eu saber que eu recebo 20 leads na semana e eu faço uma venda a cada 6 meses, tá bom. Cara, e sabe o que eu acho horrível o corretor que recebe 20 leads por semana? Porque ele não vai dar atenção para os 20 leads. É muito melhor eu ter um lead bom, um lead numa região que eu domine e que eu vou falar, esse cara eu vou agarrar, vou laçar, vou atender e vou vender, do que receber uma quantidade que eu não vou atender. Mas, Guilherme, o lead, eu vejo que assim, a maioria dos leads, eles são bons. São. E eu vou defender uma tese. Todo lead é bom. De forma geral, porque grande parte deles vai comprar. Ele está em algum momento se familiarizando com uma decisão de compra imobiliária. Exatamente. Ponto. Aí cabe você a fazer essa gestão. Agora, a forma com que o corretor olha, o lead, ele é uma esperança. É o bilhete da loteria. Que um em muitos vai ser Ele premiado. não é o sexto número da Mega Sena, que quando bate você ganhou. Ele não é. Tem que ter um namoro, um relacionamento, uns mais a curto prazo, outros a médio, outros a longuíssimo prazo, outros você vai virar indicação de alguém, vai virar uma amizade. Você tem que saber sempre transformar desse limão uma limonada. O lead não é comprador, lead é lead. Lead é esperança. Então, entendendo que lead é uma esperança, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser lapidado para virar um diamante. Isso demanda tempo, isso demanda conhecimento, isso demanda paciência. Você falando isso, é engraçado que eu lembrei de uma outra coisa. Lá atrás, quando a gente trabalhava no mercado imobiliário, a gente fazia anúncio em jornal, sim, gente. Existia um negócio de papel que chamava jornal, os mosquitinhos ou tijolinhos, o anúncio de linha, que eram aqueles anúncios pequenininhos nos classificados. E era interessante porque eu via a gente até dar aula, dizendo, olha, você faz o anúncio, mas você não coloca toda a informação. Você só nega o número de dormitórios, o valor, a área, uma dessas informações muito relevantes, que é para o interessado te ligar e perguntar o que está faltando. Estúpido. Mas eu vejo que isso hoje foi para a internet, isso foi para o portal. E ao invés de fazer um anúncio super detalhado, com vídeo, com fotos, com descrição, com todas as características, que vai dar informação, vai empoderar o comprador e vai gerar menos lead para você, mas o lead que vai entrar vai ser aquele que falou, não, esse imóvel tem tudo a ver comigo. Tem ainda gente fazendo um anúncio com o mínimo de característica que o portal permite. Aí o que eu vejo? A única forma do cara combater, mesmo que de forma desleal, a perfeição de quem busca esses anúncios é fraudando, é burlando. Esse cara nunca vai ter sucesso. Mas aí existe uma fração de um todo. Algum momento, algum comprador com espírito diferente vai vir nessa onda, ganância, seja o que for, porque acreditou, nossa, é aqui, e tirou ali o da perfeição. Então você sempre vai ter o público para isso, porque ele continua fazendo. Se é uma prática recorrente, é porque tem quem consuma esse tipo de mercadoria. Pois é, mas talvez seja o cliente ruim. É o oportunista, não sei o que, e depois o corretor reclama que não converte. Ou que vende, em vez de ganhar 6%, ganha 2%. É aquela coisa da zona de conforto que eu te falei. Às vezes o cara receber 20 leads por semana, ele faz aquela venda a cada 6 meses ou um pouco mais, ele está satisfeito. Agora, você tem aquele que é o profissional que montou a lojinha perfeita, ele pegou aquele cliente que gosta dessa experiência e vai vender com mais qualidade. Então você tem os dois mercados, tanto de profissionais do mercado, quanto também de compradores. E os do proprietário também, que é o que quer ditar preço e corretor aceita e bota no anúncio, e aí
a roda gira quadrada. Ou seja, de novo a gente está preso que tem que fazer um trabalho bem feito do começo ao final. Você tem que captar o imóvel correto, adequado, dentro do preço, colocar todas as informações no anúncio, atender bem. A gente sempre está na mesma, gente. O problema é que a maioria dos corretores e grande parte das imobiliárias não faz o básico. Não faz. É aquela pergunta do último episódio. Corretor, como é que você se sente anunciando e mostrando imóveis no qual você nunca viu? Eu não sei. E eu vou terminar aqui, a gente começou falando de portal, esse episódio é de portal, e eu queria dar dicas, gente, para portal. Não adianta pôr muitos e muitos imóveis, aqui a gente tem que colocar bons imóveis, ok? Então, todas as características você tem que estar preenchendo lá. Você tem que tirar boas fotografias, você tem que fazer vídeo. Sabe que algo que conta ponto e que faz ranquear melhor? É ter vídeo do imóvel. Ah, mas é difícil. É nada, o teu celular grava um vídeo. Você vai lá, faz a visita, conhece o imóvel. O Luiz sempre fala isso do corretor, que nunca foi no prédio. Pô, você faz o vídeo, grava o vídeo, um vídeo pessoal, personalizado para aquele imóvel. E tudo isso que você está fazendo vai ser o seu diferencial. Porque aquele imóvel, mesmo que você não tenha essa gestão de exclusividade, todo mundo vai pegar os dados que o proprietário mandou e vai colocar. E o seu anúncio vai ser o único que vai ser completo, que vai ser personalizado e vai aparecer lá em cima, em primeiro lugar, com todas as informações. E quando entrar esse lead, que sim, você deveria atender de madrugada, ele vai converter. O recado final que eu deixo para o corretor, que tipo de cliente você quer ter? Você quer ter o cliente qualificado ou você quer ter o cliente encardido? Como a gente diz por aí. A decisão é sua. O tipo de atenção que você dá ao imóvel nos portais é o tipo de cliente que você também vai ter. Está diretamente atrelado a isso. O tipo de atendimento que você dá para o proprietário, você ali já mensura a dificuldade da sua venda. Se você aceitar o que ele quer, você vai ter que anunciar. Você vai sentar. Se você consegue precificar, você consegue anunciar e consegue ter um retorno melhor. É o corretor que escolhe o tipo de cliente. Lembrando que mesmo que ele escolha o tipo do cliente, vai vir um apanhado de clientes diferenciados e aí você tem que saber lidar com esse tipo de situação. É isso aí. Luiz, super obrigado. Obrigado para você que está assistindo. Clica aqui, se inscreve no nosso canal e compartilha. E entra nos comentários e o que você acha dos portais imobiliários. Até mais!